Está começando mais um Krasin Podcast, o pior podcast da história da internet. E hoje eu gostaria de falar de Meridiano de Sangue. Não é exatamente o tema do vídeo, mas é uma. Como posso dizer? É, é sobre, né? Não é sobre o livro. Nossa, esse podcast tá muito ruim. Não é sobre o livro, mas é sobre o que eu achei, o que eu estou achando do livro, porque eu ainda não terminei o livro. O Meridiano de Sangue é um livro que foi muito. Ah, lembrei, eu vou falar sobre expectativas. Perdão. O Meridiano de Sangue é um livro que ficou muito famoso por causa do seu vilão icônico. Oh, meu Deus, ele é muito malvado. Caso você não saiba, né, o Meridiano de Sangue, ele foi feito pelo mesmo autor que escreveu aquele livro que virou um filme, onde os fracos não têm vez, onde o Beisola é o vilão. Beleza. Quando, quando eu vi falar sobre o Meridiano de Sangue, o que eu vi é A Sinfonia da Violência, o livro mais violento já escrito até então. E não sei o quê. E o vilão, ele era terrível. Ele era absurdo. E, meu Deus, o Judge Holden. E ai, Judge Holden. E assim, cara, tô na metade do livro. Não tô não. Falta, tipo, falta o quê? Faltam umas 70 páginas pra mim terminar o livro. 80. E pode parecer polêmico o que eu vou falar, mas pra mim, o Judge Holden, ele não é tão mal assim. Tá, peraí, deixa eu justificar. Tudo bem. O cara foi lá, escalpelou índio, escalpelou inocente, matou criança, né. Mas, tipo, ele é mau. Ele é um cara mau, ele é um vilãozão. Só que, pela forma que as pessoas falam, do nível da maldade desse homem, ele é o satanás, ele é o capeta no corpo de um homem e não sei o quê, me parece um pouco exagerado. Me parece um pouco exagerado. Ele é sim um vilão com V maiúsculo. Só que o o que eu vejo das pessoas falando de Ed Holden é um tanto quanto exagerado. Me soa caricatural quase. Um tratamento que talvez o Anton Chigurh, né, o Beisola, talvez ele até tenha um pouco, mas você vê aquilo na tela. Enquanto aqui no Ed Holden, eu entendo que ele é mau, ele é um cara mau, só que do livro tem um cara mais mau ainda. Tipo, ele não me soa como o vilão principal, ele não me soa como o chefão. Até porque aqui no livro a gente acompanha, como é que é o nome? Uma trupe de uma trupe de mercenários indo caçar índio. Eles lá vão receber um valor por cada scalp de índio, então eles vão lá caçar os índios. Beleza. O cara mal de verdade aqui é o Glanton. O Glanton, pra quem não sabe, é o líder dessa gangue. Então, tipo, se você só viu vídeos sobre como o J.J. Roden era mal, talvez os caras não te falaram que o J.J. Roden, na verdade, ele não é o líder da trupe. Ele é o cara que tá aí. Ele tá lá. Ele fala algumas coisas interessantes, todo mundo presta atenção nele. Ele tem uma certa aura de tipo, ó, esse cara, ele sabe das coisas, mas ele não é o líder da trupe. Ele tá mais pra braço direito ou o cara que todo mundo confia. Glampton, como eu disse, ele é o líder. Ele quem comete as maiores maldades, injustiças e entre outras coisas. Tem uma parte do livro, vou dar um spoiler, foda-se. E eles chegam na cidade com os escalpos dos índios. Então eles recebem eles são devidamente pagos. E aí eles falam assim: "Cara, por que" eles pensam assim: "A gente precisa de mais scalpo". Só que aqueles índios que a gente pegou, eles já se estão longe, eles estão em um lugar de difícil acesso, eh, não dá pra gente chegar lá agora. E eles foram atacando umas vilas próximas, onde tinham outros indígenas e mexicanos. Só pra explicar uma coisa, os escalpos dos indígenas que eles estão tirando são de indígenas bárbaros que atacam as cidades próximas. E aí eles começaram a atacar indígenas que já eram, entre aspas, civilizados, estavam morando tranquilamente, só pelo scalpo. Só que essa ação coordenada foi pelo Glenton, não foi uma ideia assim do J.J. Holden. Eu tenho passado alguma coisa assim,
as principais maldades do livro, é o cara que tá comandando, ele vai lá e comanda e os caras seguem, de certa forma, as ordens deles. Claro que tem aqueles que fazem com prazer, aqueles que vão na onda e por aí vai. Mas o Glanton, né, o líder, eu acho ele pior do que o J.J. Rowling em questão de vilania. O J.J. Rowling é um cara, assim, na minha opinião, meio místico. Ele fala umas paradas, assim, meio enigmas, ele conta umas histórias legais, e ele tem, assim, a sua parcela de vilania e violência, mas, assim, no fim do dia, pra mim, o Glanton ele é mais perigoso e até mais mortífero, sei lá, no caso do J.J. Rowling, não sei. O que talvez mas o que só vou dar uma colher de chá para o Glanton. O que talvez faça talvez o Glanton, ter um olhar mais aprazível aos olhos do leitor, é que em determinado momento, o um dos seus soldados, né, que era um indígena, ele quando eles invadem lá um centro indígena lá de indígenas bárbaros, ele pega lá uma pedra, 2 bebês né, indígenas e dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Entendeu, né? Esmagou esmagou a criança. Então depois esse cara encontra esse, né, esse mexicano ali, esse índio mexicano ali no riacho, e o Glenton atira na cabeça dele, né, ele mata ele. Muito provavelmente o autor ele não fala, né, mas muito provavelmente a gente assume que foi por causa disso. Inclusive a narração não narração, como é escrito o livro é bem é aquela coisa, é bem diferente, é direto, é muito estranho, é aquela coisa que eu falo. Você vai lá, lê incansavelmente técnicas narrativas, treina incansavelmente técnicas narrativas, só pra ler um autor que ignora tudo isso e faz de uma maneira magistral. É, é claro que o Cormac McCarthy, né, ele não é um autor qualquer, então ele pode quebrar as regras à vontade. Mas nada, eu acho que nada no livro fica muito implícito. Isso é uma das coisas muito interessantes. Eu acho que sobre isso, do J.J. Runner, é isso que eu quero falar. Eu não acho ele um vilãozão. Tipo, quer dizer, ele é um vilãozão. Mas ele, o que eu quero dizer é, as pessoas falam, ele é o maior vilão de todos, é o cara mais mal do mundo. Meu Deus do céu, esse cara é muito mal. Olha, pra ser sincero, como eu disse, eu não terminei o livro. Talvez nas últimas 70 páginas ele vire de fato o diabo na Terra. Talvez seja isso. Mas até agora me parece que o Glanton ele é um homem até pior do que o J.J. Holden. É o que me parece. E, cara, e acho que é isso. É, sobre eu tento manter minhas expectativas e os pés no chão, né. Não quer dizer que eu tive uma expectativa quebrada por esse livro, mas é que a forma que falavam do J.J. Rowling me deu a impressão que, tipo, meu Deus, esse cara, ele faz as coisas mais sádicas do mundo, sádicas e perversas. Esse cara, tipo, ele humilha Satanás em questão de maldade. Mas não, ele eu não acho eu não vi ele com esses olhos. Claro, você me falando, ele é mau, ele é um cara mau sim, só que não como as pessoas falam. E a gente sempre acaba se perdendo nessas expectativas que as pessoas colocam sobre as próprias histórias. Elas tentam quando alguém vai falar de uma história que ela gosta muito, ela sempre vai dizer mais do que o necessário, no sentido que ela sempre vai engrandecer a obra de uma forma muito brutal. Tipo, "Nossa, ai meu Deus, essa obra é fantástica, pi-pi-pi, pó-pó, pá-pá-pá". Em questão de qualidade, sim, a obra Meridiano de Sangue é um livro que você precisa ler. Ele é realmente um clássico moderno. É realmente um clássico moderno. A forma que ele escreve é muito interessante, como ele escreve. Eh, ele tem uma ele só tem uma parada, assim, que os personagens, eles parecem que eles só ficam andando. Ele é um road movie. Tipo, é um road movie. Só que e tem umas coisas, assim, que, tipo, é uma trupe. Uma coisa que eu coloquei, assim, é uma trupe. Então, você é apresentado a personagens em uma página e depois eles nunca mais aparecem. Eles só estão lá só pra cumprir um diálogozinho, um negócio, e o cara fala assim: "Ei, cara, traz
"Ei fulano, traz isso aqui pra mim". "Ó, beleza". Ele vai lá e traz e acabou, esse cara nunca mais aparece. Mas ele tá lá no bando. Inclusive até mesmo o personagem principal, que é o Kid, ele acho que fica 120 páginas sem aparecer no livro, uma parada assim. Tem essa coisa também, o J.J. Rowling ele demora pra aparecer no livro. Ele aparece no segundo capítulo, ele faz uma entrada interessante, mas depois ele acho que ele só vai aparecer depois de uns 8, 6 capítulos pra frente, alguma coisa assim. E é uma aparição muito bem colocada pelo autor, essa primeira aparição dele. Porque mais pra frente é explicado, né, que todo mundo parece que conhece de algum lugar o J.J. Rowling. Em algum lugar parece que você conhece ele. Eh, Em geral acho que é isso, né. Eu acho muito importante de não criar muitas expectativas sobre certas coisas. Como eu estava falando, o livro é incrível, mas quando eu comecei a ver os vídeos, as resenhas das pessoas falando como o J.J. Rowling ele é um ser, sei lá, quase o satã na terra, alguma coisa assim, e uma coisa, as minhas expectativas foram lançadas como: "Ok, esse aqui talvez seja, assim, um cara muito, 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 muito mal". Lembrando, ele é mal, mas assim, é ele é mal, mas, cara, eu consigo pensar em criaturas, piores, tipo, por exemplo, não sei se você não tá familiarizado, mas tem o Dio, do JoJo's Bizarre Adventure. O cara transforma a mãe em vampiro e faz ela comer o filho, um bebê. Tipo, o cara é mega arrogante, não sei o quê. O J.J. Rowling, ele, como eu falei, ele matou 2 crianças, ele faz umas coisas horríveis, mas o cara ainda se preocupa com o seu bando. Tipo, ele ainda tem uma certa amizade, uma parcimônia. O E assim, isso me faz crer assim, cara, tá bom, ele é um cara mau, mas, porra, eu acho que tudo que eu vi na cultura pop, ali, em coisas em gerais, em outras literaturas, eu tenho ideias de pessoas até piores. Eu acho que é isso. Até mais.